Vou fazer uma pequena premissa sobre não tanto o que vou dizer, como vou dizê-lo. Quando cheguei, cumprimentava o Fernando Moita, dizia: não se escandalizem se não trago PowerPoints. Uma das minhas áreas privilegiadas de formação e de trabalho é a psicologia da relação, psicologia relacional e psicologia familiar. Continuo a acreditar que também o ensino e a formação em geral é uma dimensão fundamentalmente relacional. E por essa razão continuo, de uma forma arcaica ou arqueológica, a acreditar que o momento de formação, sem necessidade de recurso a projeções, pode ainda mais fomentar a dimensão do encontro, no qual também nos sensibilizava o Sr. Bispo Abocato, citando as palavras do Papa no último encontro com os professores na Itália. Portanto, basicamente, vou tentar conversar convosco no meu imaginário, como se fôssemos um pequeno grupo a discutir, uma pequena tertúlia, a nos encontrar à volta de alguns desafios. Tentarei conjugar duas coisas não sempre fáceis num tempo também curto, que é alguma referência a experiências práticas, por uma questão de lógica, de brevidade, também para não maçar no currículo que eu passei, que é aquele breve, normalmente utilizado para estas ocasiões. Não fiz referência à minha experiência também de professora nos outros ciclos. Antes de chegar à universidade, já estive a trabalhar com adolescentes num liceu pedagógico, já lá vão quase 30 anos atrás, e uma experiência mais breve e muito mais exigente, por várias razões, de uma nova fronteira, talvez, que um dia ou outro poderá chegar também a Portugal, ensino da religião, ensino da educação moral e cristã, religiosa, perdão, no pré-escolar. Embora ambas as experiências no contexto italiano, uma no sul da Itália, outra num contexto totalmente diferente, muito mais secularizado no norte da Itália. Portanto, este background de experiências, de contato, de dificuldade de renovar linguagem, de inventar linguagens, embora em tempos diferentes, em anos diferentes, não sendo vivido aqui em Portugal, pode ser útil, pelo menos, para tentar enquadrar aquelas que são as vossas perguntas e os vossos desafios. Outro polo a conciliar são conteúdos necessariamente sintéticos, mas o mais corretos possíveis do ponto de vista teórico e empírico, uma vez que o tema que me foi confiado foi exatamente o desenvolvimento moral e religioso / espiritual na faixa etária dos 7 aos 11 anos, que é a faixa etária que cobre o primeiro ciclo. Dos 5. Iremos dizer alguma coisa também a propósito eu me concentrei sobretudo no período escolar. Claro que depois alguns elementos precisam também contextualizá-los na fase anterior. Mas vamos então proceder de uma forma mais organizada possível, embora não goste de ler, portanto vou tentar de não furar o tempo. Aliás, vou pedir a Dulce que
que faça o meu cronómetro e que me dê o stop 4, 5 minutos antes do limite, de forma a não cortar abruptamente, a poder chegar a uma conclusão do discurso. A psicologia da religião tem um estatuto específico dentro do panorama das ciências humanas já há quase ou mais de um século, embora não pareça, sobretudo no nosso contexto. É uma disciplina muito pouco investigada, muito pouco presente no panorama académico português. Não acontece o mesmo no panorama internacional, se pensarmos, por exemplo, que esta disciplina tem estatuto na GOTA da Psicologia Internacional, que é a APA, Associação Americana de Psicologia, que é um pouco o farol que orienta a atividade científica a nível internacional. Qual é a sua área de incidência? Ao contrário da teologia, não está ao serviço da investigação do facto religioso e da própria essência do transcendente. Não é este o seu objeto de estudo. O objeto de estudo privilegiado e forte da psicologia da religião se concentra sobre a experiência humana do religioso e, portanto, procura investigar, descrever a influência que a experiência religiosa exerce sobre o comportamento humano e também no crer como comportamento e como objeto da sua investigação. Nas últimas décadas se colocou também uma outra questão. À medida em que o próprio fato religioso começou a ser explorado e compreendido numa dimensão multiforme que vai para além das várias confissões religiosas. Portanto, numa perspectiva de diálogo interreligioso. Este é um tema que se tem já colocado a própria reflexão, mesmo no contexto da Igreja Católica, a partir dos anos 40, 50 e de forma cada vez mais evidente, com todas as reflexões e os documentos que têm se sucedido ao Concílio Vaticano II. Portanto, esta é uma tensão que tem também alcançado a própria investigação em psicologia. Será mais correto, então, falar de religião ou será mais correto falar de espiritualidade? Bom, não é este o objetivo do nosso encontro hoje, para amassar com estas questões científicas e ao mesmo tempo específicas, mas é só para entender como a própria psicologia se faz porta-voz de inquietações que vão ao encontro da necessidade de atenção ao humano na sua complexidade, da experiência humana na sua complexidade e da sua não redutividade a esquemas rígidos. Portanto, o objetivo é compreender o humano na sua concreteza, mas também na sua multifacetada experiência cultural, na sua necessidade de se enculturar em experiências muito diferentes. Algo que vem novamente ao encontro das nossas exigências, nesta perspectiva de diálogo, mas não de um diálogo amorfo, não de um diálogo genérico, não de um diálogo que evita o confronto e o encontro com a diferença encarnada. Neste panorama, temos também uma outra questão que vai nesta introdução geral, é tentar compreender como é que, do ponto de vista psicológico, se tem tentado descrever e formalizar um conceito
compartilhado e operacionalizável de religião, espiritualidade e experiência religiosa. E podemos reconhecer de forma consensual uma definição proposta por Toulès em 1961, que passarei a citar. A religião é uma relação vivida e praticada com o ser ou seres supramundanos nos quais se crê. A religião, consequentemente, é um comportamento e um sistema de crenças e de sentimentos. E daqui, a partir desta citação, passarei a entrar no coração das questões que nos interessam. Propositadamente, sublinhei com tom de voz as últimas duas palavras desta citação: crenças e sentimentos. Este é, talvez, o desafio maior que nós, especificamente, me parece, na nossa cultura portuguesa, estamos continuamente chamados a harmonizar. A nossa experiência, num passado não muito longínquo, foi, por várias razões, não temos todo o tempo de desvendar isso, normalmente nas aulas o faço, fomos habituados a uma transmissão da experiência religiosa mais em termos cognitivos, de conteúdos e de conceitos. Úteis, como é evidente, porque esta dimensão cognitiva da experiência humana em todos os âmbitos é fundamental. Só que esta dimensão acabou por ocupar e identificar a própria experiência religiosa tout court, sem mais nada. Deixando talvez a dimensão do sentir, e portanto da componente afetiva, que do ponto de vista antropológico constitui uma das dimensões fundamentais daquilo que nós definimos como pessoa. Brevemente, nesta forma bastante dogmaticamente, chamo só a atenção, relembro qual é a definição de pessoa que nós temos. Ser cognitivo, afetivo, espiritual. São as três dimensões que a tradição antropológica e fenomenológica nos tem transmitido. Portanto, falar de dimensão cognitiva, de dimensão afetiva e dimensão espiritual, também na transmissão e na reflexão sobre a educação, não é nada de estranho, porque corresponde às três dimensões fundamentais. Não partes, atenção, porque não são gavetas, são dimensões da pessoa humana. E a pessoa humana toda, portanto, implica a pessoa humana de quem transmite e a pessoa humana de quem recebe. Portanto, é a dimensão cognitiva, afetiva e espiritual do professor que está em jogo e a dimensão cognitiva, afetiva e espiritual do próprio interlocutor. Falo em geral do interlocutor, porque o interlocutor não é só o aluno, mas o interlocutor é a instituição feita de pessoas de escola e o próprio interlocutor é, eventualmente, o aluno e o seu contexto de pertença. Ou seja, primeiramente a família, mas não só a família, também o contexto do núcleo dos pares. Isso, sobretudo, é importante da pré-adolescência e adolescência para a frente. Esta dificuldade permanece. E permanece numa perspectiva que cada vez mais tenta a se bifurcar. Irei retomar este discurso, mas faço um pequeno exemplo deste ponto de vista. Nós, neste momento, temos uma
tendências diferentes, seja dentro do mundo eclesial, mas também na cultura em geral, que levam, para um certo aspecto, a recuperar ou a tentar recuperar a centralidade dos conceitos e, portanto, da dimensão cognitiva. Sabemos, por exemplo, uma tendência, um desejo de voltar a sistemas ou a propostas pedagógicas já de algum tempo atrás, sobretudo mais de um século atrás, pela sua clareza, pela sua capacidade de ser transmitidas de forma direta e completa e pela possibilidade de garantir uma base de conhecimento estável e compartilhado. Estou a referir-me a todo um movimento mais ou menos direto que na Igreja, sobretudo, quereria reatualizar a proposta pedagógica, porque disso se tratava, do Catecismo de São Pio X. Perguntas, respostas, conceitos claros e distintos, de kantiana memória, que garantiam a todos uma base de partida de conhecimentos incontrovertíveis. Por outro lado, a nossa própria cultura pós-secular tem uma aposta incrível sobre a dimensão sentimental da educação, a todos os níveis, não só no contexto da educação moral e religiosa, em geral. E, portanto, são muitos os movimentos de cariz mais ou menos ligados à corrente de pensamento e de experiência da New Age, que apontam, do ponto de vista pedagógico, didático e também dos conteúdos, sobre a dimensão afetiva. Não são estranhos, imagino também nas vossas outras formações que possam vir a fazer, conceitos como a inteligência emocional, conceitos como a educação aos afetos, e outras dimensões deste género. A utilização da música e da educação musical num projeto educativo e até concretizados em movimentos e escolas que têm uma pedagogia específica. Das poucas oportunidades que tenho de me informar sobre outras dimensões que sejam um pouco para além dos meus âmbitos de trabalho e investigação, tenho vindo a observar, por exemplo, que está a chegar também em Portugal o movimento das escolas de Waldorf. Ouviram falar disso? São uma série de colégios que têm uma pedagogia específica que se fundamenta sobre uma filosofia, entre aspas, muito específica e que apontam como objetivo fundamental a educação naturalística, ecológica da pessoa dentro do seu mundo, privilegiando o desenvolvimento autónomo da própria criança dentro de uma pedagogia que privilegia a expressão livre da interioridade. Outras formações poderiam ser dedicadas a estes temas, mas para entender, provavelmente, esta realidade começa também a chegar nas escolas, nas próprias práticas pedagógicas, até de professores de outras áreas científicas e disciplinares. Portanto, isso para dizer o quê? Por um lado, parece que toda a formação deve passar pela transmissão de conteúdos, para elaborar conceitos, e por outro lado, parece que também uma das formas de promover o encontro será apontar a dimensão afetiva, a solicitação afetiva. Mas quase caminhos paralelos. No entanto, há uma terceira dimensão da própria educação moral e religiosa, em geral, não como disciplina, mas do percurso do desenvolvimento moral da pessoa, que é para ter em conta e que é a dimensão da E, portanto, o impacto que as relações têm
sobre o desenvolvimento da experiência religiosa pessoal. Não poucas investigações no âmbito da psicologia da religião se têm debruçado exatamente sobre esta dimensão. Dentro da psicologia social, portanto, uma área da psicologia que se dedica à investigação empírica daquelas que são as dinâmicas sociais, muitos investigadores têm-se perguntado também sobre o impacto da socialização primária e secundária sobre o desenvolvimento moral e sobre a própria experiência religiosa. Para quê? Para procurar compreender qual é, por exemplo, a influência dos estilos educativos parentais, mas não só, também os estilos educativos em contexto de sala de aulas. Qual é a influência destes estilos, por exemplo, sobre o desenvolvimento religioso dos mais novos, filhos ou alunos? Ou, por outro lado, de que forma a vinculação relacional, imagino que ouviram falar de teorias da vinculação, é um outro campo extremamente vasto, mas muito importante da própria psicologia do desenvolvimento humano, que abrange já não só o desenvolvimento até a idade adulta, mas também o desenvolvimento ao longo da vida. Portanto, de que forma as dimensões e os estilos de vinculação podem ter uma influência sobre o tipo de relação com o sobrenatural que o indivíduo possa vir a estabelecer. Portanto, a própria teoria da vinculação humana relacional aplicada a compreender a própria experiência religiosa pessoal. Tudo isto nos faz compreender que tudo aquilo que eu poderei dizer agora é extremamente sintético e, por muitos aspectos, talvez superficial, porque temos aqui mundos, é uma quantidade de dados que nos são proporcionados que é muito difícil sintetizar em 40 minutos, já tenho menos, porque já dediquei muitos a esta introdução, que me restam para vos apresentar as questões que nos dizem respeito. Quais são estas questões? Como é que o próprio desenvolvimento humano não só é afetado pela experiência religiosa, mas como a própria experiência religiosa se desenvolve ao longo do ciclo de vida do indivíduo. Só para ter uma ideia, os estudos mais recentes começam a colocar-se esta pergunta a partir dos 0 anos. Portanto, se e quanto existe e como se apresenta o desenvolvimento moral e religioso da criança desde o nascimento. Partindo de uma outra pergunta, que é a seguinte: a experiência religiosa é o fruto apenas de uma cultura, portanto, só da socialização? Ou terá também alguma base genética? Ou seja, a espiritualidade, porque a religiosidade já diz respeito a uma dimensão como uma instituição, é uma ritualização. Mas a espiritualidade, esta sensibilidade para algo que transcende o humano, é um fato apenas cultural ou terá uma base intrínseca ao desenvolvimento humano? Qual a linguagem, qual a inteligência, qual a predisposição para o relacionamento? Esta é uma pergunta até que tem suscitado muito interesse no contexto da psicologia muito cedo, porque se inseria também nas clássicas discussões entre inatismo e ambientalismo no próprio desenvolvimento humano. Se o ser humano é um ser humanizado à partida de forma genética ou se vai humanizando só pela influência da própria socialização. A esta pergunta bastante complexa, podemos, ao momento, dar a seguinte resposta.
Ou seja, há provas de uma certa predisposição hereditária a questionar-se sobre elementos para além do humano e do tangível, questionar-se, predisposição a questionar-se, e há uma certa busca religiosa ou espiritual à volta das três grandes questões que orientam até a própria reflexão psicológica. Quem sou? De onde venho? E qual é o meu destino último? Estas três perguntas são três grandes questões filosóficas, mas são também três grandes questões psicológicas que orientam o desenvolvimento psicológico humano. Podemos, portanto, ao momento dos conhecimentos empíricos que temos, concluir que existe realmente um homo religiosus. Portanto, tal como nós temos estruturas geneticamente transmitidas que orientam o próprio desenvolvimento cognitivo, afetivo, linguístico e assim por diante do ser humano. Chegando à questão do desenvolvimento, propriamente das teorias do desenvolvimento, uma referência claríssima e que é incontornável ainda no início bem adiantado do terceiro milénio é a obra de Piaget. Sei que este nome suscita reações afetivas muito diversas nos portugueses. Vi compreendendo, ao longo destes anos, já quase 18, que estou a viver em Portugal, que a relação dos portugueses com Piaget é bastante traumática. Há um trauma original a superar, porque é um dos autores que passa, no contexto da formação, até do secundário dos portugueses, como um filósofo. A minha aventura com Piaget foi uma aventura já mais soft, porque eu o encontrei apenas já na minha formação universitária em psicologia, inserido claramente dentro das teorias do desenvolvimento cognitivo, entre as maiores e ainda não ultrapassadas, sobretudo porque os estudos de Piaget se fundamentaram sobre uma coisa que hoje seria impensável poder novamente fazer, que são observações prolongadas e longitudinais, que significa os mesmos grupos de pessoas observados ao longo do seu desenvolvimento ao longo da vida. Isto, hoje, sabem porque não se pode fazer, ou é muito difícil fazê-lo? Não é porque não temos tempo e andamos depressa, é porque não temos dinheiro para este tipo de investigações, que são caríssimas, porque implicam um time de investigadores que para anos se dedicam única e exclusivamente àquele objetivo. E, portanto, isso é também uma forma de investigação muito complexa, mas que nos permite de observar todas as pequenas transformações e poder chegar eventualmente a conclusões mais fundamentadas, mas que demoram muito tempo, muitos anos. Portanto, nesta faixa etária que se distingue sobretudo entre os 5 e os 7 anos, temos a conclusão do período da fase pré-operacional, onde, de forma sintética, prevalece um pensamento autocentrado da própria criança e definido como pensamento mágico, não porque a criança seja um feiticeiro, mas porque, tendo ainda uma predisposição a olhar o mundo a partir das suas necessidades experiências e sensações, desenvolve ainda um conceito de causalidade
não propriamente científico, nós diríamos. Dentro do próprio desenvolvimento religioso, o que compreendemos é que, e essa é também uma conclusão unânime dos investigadores, é que nesta fase, que a fase é um pouco maior, vai dos 2 aos 6 anos, portanto, nos 5 e 6 anos estamos já próximos da conclusão desta fase e podemos ter pródromos, antecipações, de algumas competências que são típicas da fase seguinte. Nesta fase, a própria criança, o próprio ser humano, dito melhor, repete, aliás, ao longo de todo o seu próprio desenvolvimento religioso e moral, vai repetindo as várias experiências que a própria humanidade tem feito ao longo do desenvolvimento filogenético. Algo que nós podemos observar, por exemplo, nos vários tipos de experiências religiosas que nós conhecemos, desde as religiosidades animísticas, por exemplo, até a religiosidades deísticas e politeísticas, até chegar às religiões mais complexas e com já o implante teológico, portanto conceitual e reflexivo, mais desenvolvido. Quais são exatamente as 3 grandes religiões monoteísticas que nós conhecemos. Portanto, a fase entre os 2 e os 6 anos corresponderia, mais ou menos, àquele que é o espírito típico e a forma mentis típica de considerar a relação entre o homem, a natureza e as formas da natureza típica das religiões animísticas. Um repasse fulmíneo sobre qual é a essência do animismo consiste na capacidade de atribuir poderes, forças e causalidade das coisas às próprias forças da natureza, ao ponto de considerar a relação com a natureza como forma de entrar em contato com as forças do universo e o poder da natureza que, de alguma forma, não é controlável por parte do ser humano. Se quisermos, estamos aos antípodas, aos oposto total daquela que é a ideia que o homem, o ser humano, tecnológico, pós-secular, da sociedade tecnológica avançada ocidental, pensa na sua relação com a natureza e consigo mesmo. O poder da técnica é este o grande sonho, a partir do iluminismo até a Primeira Guerra Mundial, pelo menos. O poder da técnica nos consentirá enfrentar o poder da morte, enfrentar o poder do sofrimento e encontrar uma maneira de trazer de forma imanente, portanto, neste mundo, nesta história, a felicidade plena. Este era o objetivo do iluminismo para até ao grande impacto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando o homem compreende que até a própria técnica é uma arma de 2 gumes e, portanto, entramos na grande reflexão pós-moderna e, portanto, os novos interrogativos que se colocam. A criança, entre os 2 e os 6 anos, vive o seu contato consigo mesma, com o mundo, com a realidade que vai descobrindo e também com a dimensão moral e espiritual nesta perspectiva.
numa dimensão de espanto, mas ao mesmo tempo numa perspectiva extremamente egocêntrica. Dos 7 aos 11 anos, nós nos encontramos, diz Piaget, numa perspectiva totalmente diferente. Uma perspectiva, porém, que não se apresenta com um corte abrupto, com um salto, mas com uma passagem paulatina que implica também uma possibilidade de decalagem. É uma palavra francesa, Piaget, como sabem, era belga, e que não conseguimos traduzir de forma correta nas outras línguas. Portanto, temos que ter a paciência de utilizar o termo original. O que é o decalagem? É a possibilidade flexível que alguns elementos da fase anterior estejam ainda presentes na fase sucessiva do próprio desenvolvimento e vice-versa. Que alguns elementos da fase sucessiva do desenvolvimento cognitivo e afetivo, da próxima fase, possam começar a aparecer no final da fase anterior. Portanto, as fronteiras não são fronteiras rígidas. Com 7 anos e um dia, a criança não é outra. E com 6 anos e 6 meses, não temos uma criança totalmente diferente daquela que será dali a 6 meses. Portanto, isso implica, como formadores e como professores ainda mais, a necessidade de ser bons observadores e saber fazer programações e proposições de conteúdos, mas sobretudo de experiências. Vamos ver mais a seguir este termo de experiência, que possam ser, por um lado, compreensíveis para as crianças, na sua concreta fase de desenvolvimento no qual se encontra, mas que podem, ao mesmo tempo, ser solicitadoras, portanto, suficientemente compreensíveis, mas ligeiramente mais complexas, ao ponto de poder ser, na boa perspectiva do método socrático, maiêuticas, ou seja, capaz de tirar para fora, no fundo educar é isso que significa, é ducere, tirar para fora as potencialidades ainda não propriamente totalmente consolidadas que a própria criança vai, porém, paulatinamente desenvolvendo. Até porque sabemos que a socialização, portanto o contexto educativo, é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento humano a todos os níveis. Contextos escassamente estimulantes ou pouco acompanhantes, que não é a mesma coisa, atenção, nota bem, quando nós falamos de contextos escassamente estimulantes, não confundam, não estamos a falar de contextos sociodemográficos desfavorecidos, não estamos a falar de contexto de pobreza económica, estamos a falar de contextos de pobreza relacional. Portanto, podemos ter muito dinheiro e muitos bens à disposição, mas do ponto de vista relacional afetivo, podemos ter uma grande pobreza. Este tipo de pobreza relacional pode ser muito pernicioso do ponto de vista do desenvolvimento da pessoa, a todos os níveis, também o desenvolvimento espiritual e moral. O que acontece na faixa etária dos 7 aos 11 anos? Estamos na área das operações concretas, segundo o desenvolvimento cognitivo estudado e aprofundado por Piaget. Portanto, a criança raciocina e transforma a realidade conseguindo ter uma maior objetividade. A criança, nesta fase, está mais apta a descentrar-se de si mesma, até porque efetivamente alcança uma fase que Freud define como período de latência, portanto, menos angustiado pelas questões relativas à sua relação com os pais, todas as problemáticas e as tensões necessárias para a sua própria diferenciação e individuação do ponto de vista da identidade e, eventualmente, também da identidade de género, outro grande capítulo que nem se fala.
tendo alcançado esta maior serenidade interna, está apta, regra geral, a se lançar para a descoberta do mundo que a circunda. E, portanto, mais apta a investigar. Nesta fase, portanto, a própria realidade interessa a criança, mas a interessa não em termos formais, como nós, adultos, e não sempre todos os adultos, pela verdade, a considerarmos. Interessa a criança a realidade enquanto descoberta que se pode manipular e tocar. Portanto, também do ponto de vista religioso, o pensamento da criança e a atitude da criança para com o elemento religioso espiritual é um elemento antropomórfico, nós dizemos. A experiência religiosa da criança não é mais animística, portanto não se concentra sobre as forças do divino e da natureza, mas se concentra sobre a representatividade do divino, do sobrenatural, segundo a morfologia do humano. É por essa razão que é muito mais próxima para a própria criança a compreensão, no contexto da religião católica, da religião cristã, da figura de Jesus, muito mais complexa, e a percepção de Deus. E os próprios atributos clássicos da teologia e da filosofia, e os atributos de Deus, ou seja, onipotência, onisciência, e o próprio conceito de amor de Deus, da universalidade do amor e da misericórdia de Deus, são conceitos que se vão alcançando aos poucos. E entre os 7 e os 8 anos, sem dúvida, é compreensível para a criança o tema da onipotência. Dos 8, 9 anos se consolida o conceito da onipotência e da onisciência. Porquê? Porque, por exemplo, na linguagem de hoje, a criança pode associá-lo à morfologia do super-herói, daquele que é capaz de intervir com uma força positiva na própria realidade. Mas do ponto de vista moral, a criança nesta altura está muito mais concentrada sobre um sentido de justiça e de justiça equitativa absoluta. Portanto, é neste pensamento de uma justiça distributiva, de uma justiça equitativa e de uma necessidade que haja regras e regras férreas, porque é nesta faixa etária que a própria criança vai descobrindo o valor das regras, a capacidade também de as formular e não só de as obedecer. Se nós notarmos, se ainda existe, porque vai desaparecendo, o jogo livre das crianças se baseia muito sobre a organização do próprio jogo. Se podem ter a oportunidade de observar as crianças entre os 7 e os 9 anos a jogar de forma livre, sem ter nenhum jogo, nenhuma PlayStation, a jogar entre eles, muita parte do tempo é passada a estabelecer quais são as regras que vão utilizar no jogo. E a discuti-las. E a sancionar severamente quem fazer batota. Portanto, isto implica que há já uma base psicológica, afetiva e cognitiva ao mesmo tempo, que predispõe a própria criança a poder compreender e a poder também, eventualmente, observar, mas ao mesmo tempo experienciar as virtudes humanas, da bondade, da justiça, da lealdade, da confiança. Todas,
na antinomia com o seu contrário. Por essa razão, enquanto o vetor orientador do desenvolvimento da criança nesta altura é a operalização, portanto, o manuseamento, podemos dizer, do próprio conhecimento, é muito importante que todo o ensino, toda a educação seja de cariz indutivo e não dedutivo. Meus caros, uma reflexão copernicana respeito ao conceito de escola que nós temos e que temos transmitido de geração em geração e que, para uma olhada não muito aprofundada que dei até ao último programa que a própria Conferência Episcopal preparou para esta faixa etária no vosso âmbito, continua a ser concentrada sobre os elementos dos conceitos, mas nunca diz como lá chegaremos. E também porque, pela condição que nós temos, também da própria constituição do espaço físico das nossas escolas, muito pouco se prestam a esta dimensão da experiência. Quantas nossas escolas podem beneficiar de um espaço do ar livre, por exemplo? Quantos de nós podemos sonhar de poder dar de forma não excepcional, mas concreta, uma aula que implica partir de uma visita ao exterior, de ver coisas, de tocar coisas, de fazer experiências concretas, de pôr as pessoas numa condição, numa situação problemática, por assim dizer, para que depois, a partir desta experiência, se possa fazer o processo dedutivo da própria conceitualização da experiência. Tudo muito bonito. Nós, psicólogos, sabemos que vos damos indicações muito simpáticas, mas que depois, na forma concreta da sua aplicação, resultam bastante constrangedoras, porque nós temos, como eu neste momento, mais de 5 minutos para ter que dizer muitíssimas mais coisas e temos constrangimentos de vários géneros, também arquitetónicos. Também da forma como nós dispomos e utilizamos o espaço disponível que nós temos para a própria lecionação. Na realidade, portanto, aquele discurso ao qual se fazia referência à dificuldade de encontrar a linguagem adapta para entrar em contato com as crianças do primeiro ciclo, que nós nos queixamos, não sabem ler e não sabem escrever. Por que nos faz tanto problema não saber ler e não saber escrever? Porque nós partimos exatamente da única coisa que conhecemos, o livro e a escrita. Mas nesta fase e neste momento nós temos outras linguagens que poderíamos desenvolver. A linguagem do corpo, a linguagem das experiências pessoais que trazem do seu mundo vital, a linguagem do teatro, poder utilizar a técnica do role-play ou da própria encenação de situações de situações de vida, de questões que nós queremos transmitir, falar, por exemplo, da amizade, das relações interhumanas, falar da solidariedade, ao passo que, tendencialmente, nós fugimos, porventura, porque nos falta um trabalho mais aprofundado, não só do ponto de vista da pedagogia, da didática, mas também dos meios de transmissão, fugimos novamente a uma série de inputs que tendem muito mais à passividade, embora estejam muito presentes no mundo cotidiano das crianças, que são as projeções. Por exemplo, eu estou a ver que hoje o fato de não ter trazido nenhum PowerPoint não me parece que tenha incidido tão negativamente sobre a nossa relação. Aliás, podemos nos olhar nos olhos. Eu, para falar, preciso de olhar à cara de alguém. Porque digo sempre também aos meus alunos que falar sozinho não gosto.
me fazem pensar. E vocês, se neste momento eu tivesse lá algum bonequinho a jogar no quadro, dificilmente conseguiriam olhar para mim ou eventualmente comentar alguma coisa com o colega do lado. Estariam hipnotizados pelo ecrã. Portanto, também do ponto de vista do contato com os jovens, sim, o uso das novas tecnologias pode ser útil, mas como situação input curta para lançar a questão, eventualmente. Mas pô-los a mexer, fazê-los mexer, até poderia altamente reduzir as falsas diagnoses positivas de déficit de atenção que estão a assolar a sociedade ocidental e de hiperatividade. Porque nós confundimos a necessidade intrínseca do ser humano de explorar, conhecer e explorar e conhecer através do corpo, não só através dos olhos e não só através da mente, com a impossibilidade de estar fixos, parados, concentrados por tempos longos que nem nós adultos conseguimos aturar. Ao passo que, já que os 45 minutos se esgotaram, toda a gente está já muito mais mexida que no início. Com estas pequenas indicações que não são uma conclusão, porque ficaram bastante coisas para dizer, eu, porém, abriria o espaço para o diálogo. Muito obrigada.